Olá, meus irmãos, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua casa, sua família, toda a sua parentela. Nós vamos hoje entrar no período monárquico de Israel e hoje nós vamos para o capítulo 9 e o 10. O capítulo 9, no versículo 2, diz assim: Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura de seus ombros. E capítulo 10, versículo 1. Samuel havia trazido um frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-lhe uma das faces e declarou: Porventura o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? É interessante, meus irmãos, aqui a unção de Saul para ser rei ou príncipe de Israel. No capítulo de número 9, nos dá, primeiro de tudo, a conhecer quem é Saul. Saul é um jovem belo. Em Israel não há um jovem mais bonito do que ele. Entre os rapazes que são mais altos de Israel, não chegam nem à altura dos seus ombros. Saul é uma pessoa que o seu pai, ele confia nele para fazer funções e atividades, assim como nós vemos no texto, no versículo 3, filho chama um dos criados, vai à procura das jumentas desgarradas. Saul, ele é uma pessoa que, como que eu posso usar a palavra? Ele é esforçado, pois no capítulo de número 9, no versículo 4, 5 e sucessivamente ele procura essas jumentas que o seu pai lhe pede de forma sucinta, sem parar. Vai por regiões montanhosas, vai por vales, vai próximo a rios, anda Israel inteira para poder encontrar. Anda uma boa parte de Israel para poder encontrar essas jumentas. Ele é alguém que conseguia ser um líder, porque ele está a delegar também funções aos servos que o seu pai pede para ele chamar. E no capítulo 10, ele é ungido. Mas o que eu acho interessante aqui no texto, no capítulo 10, há muitos anos eu estudo esse versículo e analisando várias traduções no original hebraico, né? Você não vê no capítulo 10, versículo 1, Samuel dizendo assim: Hoje o Senhor te ungiu a rei. Porque ele diz assim: Hoje o Senhor te ungiu a príncipe sobre sua herança. Você pode analisar em várias Bíblias, algumas vão ter capitão, algumas outras com uma linguagem bem pesada, general, e algumas que é príncipe. Mas você não vê Samuel dizendo que Deus o ungiu para ser rei, nesse versículo primeiro. E aqui é a unção de Saul para ser rei, mas Deus não o chama de rei. Deus o chama de príncipe, Deus o chama de um general, Deus o chama de capitão, mas de rei Deus não chama. Eu até tenho um dito falacioso na minha parte, que eu digo assim, um jargão de pregador. O primeiro rei por consideração foi Saul, mas o primeiro rei que Deus instituiu verdadeiramente foi Davi. Porque a Bíblia diz que quando Samuel vai à casa de Jessé, ele diz: Olha, da tua casa hoje o Senhor vai ungir um rei. Quando ele pergunta se não tem mais filhos, não, tem um menor, então será esse o rei de Israel. Diz o texto: ele será o rei de Israel. Ele é ungido rei de Israel. Então aqui a gente vê que Deus ele cumpriu a sua palavra. Como assim, irmão Simão?
No livro de Deuteronômio diz que os requisitos para ser rei. Deus queria que o rei fosse um homem segundo o seu coração, um homem de Deus, um homem que estivesse debaixo da vontade soberana de Deus, soberana divina. Saul inicia assim, mas Deus é soberano. Então, com pouco tempo de reinado, a Bíblia diz que ele já cai e não é mais um rei, homem de Deus. Ele é tão tal que Saul, ele profetiza. Saul, ele profetiza. Todavia, com o passar do tempo e um breve espaço de tempo que a gente vai ver, ele cai. Então, que nós tenhamos em mente, isso aqui tem muito a ver com o chamado. Às vezes Deus chama alguém para ser um pregador do Evangelho, um ministro do Evangelho, mas não chama para ser pastor. Às vezes Deus chama alguém para ser um diácono, mas não chama para ser um presbítero. Às vezes Deus chama para ser um presbítero, mas não chama para ser um pastor. Às vezes Deus chama para ser um evangelista, mas não chama para ser um ministro ordenado, um pastor. Que tenhamos ciência do nosso chamado, aquilo que Deus faz em nossas vidas, para aquilo que Deus nos chamou. Por quê, irmão Simão? Porque se nós forçarmos e querermos ser algo que não somos, estaremos cometendo grandes erros. Não dizendo que Saul não foi rei, porque ele reinou 40 anos. Mas nesse texto do capítulo 10, versículo 1, Deus nunca chamou Saul de rei. Deus chamou ele de príncipe, de capitão. Algumas traduções vai trazer como capitão e outras até como general. Mas como rei, o texto não diz. Sabemos que ele foi o primeiro rei, mas Deus não o chama assim. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo.